Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a preparação aí para o confronto contra o Red Bull Bragantino neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco aí que já está numa situação aí um pouco complicada na competição. Vamos falar também sobre a decisão da Justiça que manteve o Vasco no controle da SAF, né, da empresa aí que gere o futebol do clube. E também vamos citar aí dois craques, dois grandes jogadores que estão treinando no CT Moacir Barbosa, que treinaram no CT Moacir Barbosa nesta semana. Enfim, venham com a gente para mais um giro aqui no canal do Pedrosa. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim. Comentem lá para todo mundo que mais um giro no canal do Pedrosa está no ar. E venham com a gente para mais um vídeo. Tamo junto. O Vasco já iniciou a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino. Vamos deixar aí na tela imagens do treinamento realizado nesta quinta-feira no CT Moacir Barbosa, sob os olhares de Fernando Diniz, que abordou alguns tópicos na última coletiva após a vitória diante do Melgar pela Copa Sul-Americana e falou sobre a utilização da base e também sobre o que pensa aí o Meia Garré, né, que teve oportunidade na última partida contra o Melgar e demonstrou serviço, deu alguns bons passes, teve boas participações na partida, e o Fernando Diniz abordou sobre esses dois tópicos, mas primeiro vamos falar aí o que o Diniz pensa, o que o Diniz quer e demonstra sobre a utilização da base do Vasco da Gama, quando ele foi questionado sobre isso na coletiva. Enfim, confira aspas sobre a base do técnico Fernando Diniz. Eu tenho um olhar bastante positivo em relação à base minha carreira inteira, e eu estou de olho, eu assisti os dois jogos do Vasco desde que cheguei aqui, que passaram na TV, tanto o jogo contra... Primeiro jogo, esqueci agora, contra o Santos. O primeiro jogo ganhou aqui contra o Fortaleza. Amanhã eu vou assistir de novo o jogo pela TV. E no final de semana também vamos gravar o jogo, eu vou assistir também. Então, com o tempo, eu acho que quando tiver essa parada, eu tenho ideia de trazer algum jogador já para eu treinar, que eu não posso pegar um jogador de lá, hoje pegar um jogador da base, e não é a mesma coisa, você sabe que não é. A categoria de base é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para botar. Não é porque o jogo que joga lá não é o mesmo jogo que joga aqui. E esses jogadores também já estavam aqui, algum deles, principalmente o GB, falando agora especificamente, que é um jogador que eu sei que é muito talentoso, mas por algum motivo ele não ficou aqui, então eu tenho que respeitar um pouco o que aconteceu aqui. Mas eu tenho olhado e eu tenho ideia de trazer os jogadores o quanto antes para treinarem comigo, porque eles treinando e performando no treinamento, eles vão disputar, inclusive, titularidade, qualquer um deles pode ser titular comigo. Então, assim, eu estou olhando e espero, de fato, que os jogadores da base, para mim é sempre muito bom colocar jogador para jogar, jogador da base, quando eles conseguem performar. E a gente também tem que tomar cuidado para não botar um jogador e errar na hora de botar, o jogador não performar e depois a gente, em vez de ajudar, prejudicar os garotos. O atacante Garré também entrou na última partida contra o Melgar, fez uma boa exibição, chamou a atenção do técnico Fernando Diniz, que comentou o que pensa, como pensa o jogo de Garré, como imagina o jogador atuando nesse time do Vasco, nesse esquema que ele idealiza para o clube. Enfim, confira aí a aspa do técnico Fernando Diniz falando sobre como projeta o atacante ou meia, né, Garré, no time do Vasco. Confira. O Garré é um jogador que eu conheço muito pouco. E a gente que dá treino para todo mundo. Então, nos treinamentos, eu fui conhecendo, fui perguntando, vi alguns vídeos e fui meio que me informando no CT das características do Garré. E conversei com ele um pouco também. E, principalmente nos últimos treinos, ele mostrou qualidade e me deu segurança para botar ele no jogo. Ele joga nessa posição, embora se ele jogasse como ponta, seria um ponta mais com a característica do Nuno um pouco do que do Ryan. Seria um ponta que entraria para fazer como Adson. Então ele pode jogar de 10, porque não tem uma grande diferença comigo, dependendo se quando joga o Adson, o Nuno e o Coutinho, se chegasse para ele no termo da construção. O jogador provavelmente ele vai entrar para ser mais homem de meio de campo. Então eu espero que ele continue evoluindo para ajudar o Vasco. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela.
E com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó. Copo do gigante. E hoje, cara, olha só esse... Esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó. Com tampinha. Você abre aqui, ó. Ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda. Na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara? Além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais. Tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? E nesta quarta-feira sai uma decisão muito importante no Judiciário Carioca. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou o recurso que a 777 Partners impetrou na Justiça contra a liminar que concedeu aí os poderes da Vasco SAF para o clube associativo. No entanto, a Justiça e os desembargadores reconheceram o mérito do Vasco e mantiveram a liminar como ela está agora, ou seja, o Vasco segue no comando da SAF, o clube associativo segue aí no comando das ações aí da empresa do Vasco da Gama. A 777 foi afastada, entrou com recurso, mas a Justiça, num colegiado de 3 desembargadores, que os 3 inclusive votaram a favor da manutenção do Vasco aí no comando da SAF, reconheceram que a 777 estava realizando uma gestão temerária no Vasco da Gama e manteve o clube aí no comando da SAF. E o VP jurídico Felipe Carregal falou sobre esse tema, falou sobre essa decisão da Justiça, comentou sobre isso, e vou deixar agora aí para vocês a aspa do VP jurídico do Vasco, Felipe Carregal, que comentou a situação, comentou a decisão da Justiça logo após o despacho que saiu, logo após a decisão tomada pelos 3 desembargadores. Enfim, confira, rapaziada. O tribunal acabou de confirmar aqui 3-0, tá? Manteve a decisão liminar que afastou a 777 do controle. Basicamente, o tribunal entendeu, com base, inclusive, nas demonstrações financeiras da época, que a empresa, além de não cumprir certas obrigações contratuais, não vinha, isso foi amplamente discutido no julgamento, não vinha pagando as dívidas do clube, e isso demonstra, no mínimo, ali uma gestão temerária, tá? Então o tribunal foi muito enfático nessa questão de que a 777 não atacou, ela tinha obrigação de atacar a dívida do clube, fora outras coisas, tá? Mas esse foi um ponto que foi bastante debatido no julgamento. Eu não posso estender muito, porque tem segredo, mas basicamente foi isso, tá? Vamos seguir no controle. Então o tribunal manteve a decisão e o Vasco continua no controle da Vasco SAF. Isso agora vai ser esclarecido em primeira instância, tá? Essa discussão vai para a primeira instância. Da representação, quem representa, quem dá poderes, tá? O que o tribunal fez agora foi manter a decisão e está mantido o afastamento da 777. A princípio não cabe recurso, tá? Porque como é uma decisão liminar, isso é sumulado inclusive, essa discussão não pode ir para o STJ. Acredito que eles tentem de alguma forma levar, mas em relação a isso a jurisprudência é pacífica, que não cabe recurso. A gente tem contato com eles, tá? Mas o tribunal agora foi firme inclusive em relação à perícia que foi feita e validou aquela perícia em primeira instância que apontou já para prática de atos temerários, gestão temerária, desvio de recursos para outras empresas do grupo, e a perícia também foi um ponto levado em consideração aqui pelo tribunal. Tá? Está encerrando a fase do judiciário e agora vai se voltar para a arbitragem. Tá? Mas essa decisão reforça o nosso direito, reforça
o que a gente entende como gestão temerária, e agora vai ser discutido o mérito na arbitragem. E para finalizar o giro desta quinta-feira, vamos falar sobre 2 atletas aí que treinaram no CT Moacir Barbosa, que olha, vocês iriam muito bem, vocês com certeza aprovariam esses 2 hoje no elenco do Vasco, seriam titulares absolutos, e quem dera que eles estivessem hoje no elenco do Vasco. Estamos falando de Bruno Guimarães e Andrei Santos. Os dois aí treinaram nesta semana, quarta e quinta-feira, respectivamente, no CT Moacir Barbosa. O Andrei aí e o Bruno Guimarães. O Andrei joga no Strasbourg da França, e Bruno Guimarães do Newcastle da Inglaterra. Os dois aí vão entrar nessas férias aí, fim de temporada lá na Europa, e os dois aproveitaram para passar férias aqui no Brasil e treinar, manter a forma física no CT Moacir Barbosa. O Vasco deu o convite, o Vasco fez o convite para os dois. E os dois aí treinaram no CT, o Bruno Guimarães, inclusive, que é vascaíno, tem o pai vascaíno, também é vascaíno de infância, já revelou isso em outras oportunidades. Vamos estar deixando aí imagens do Bruno Guimarães com a camisa do Vasco e do seu pai com a camisa do Vasco no CT Moacir Barbosa. Bruno Guimarães agradeceu aí o gesto do Vasco de presentear o pai do jogador com uma camisa, muito provavelmente também visando aí o futuro, estreitar relações, para quem sabe trazer o Bruno Guimarães aí de volta para o Vasco da Gama. E o Andrei Santos, essa informação aí foi trazida pelos amigos do Globoesporte.com, né? O Bruno Guimarães revelou pelo Instagram que treinou, está treinando e vai continuar treinando no CT Moacir Barbosa para manter a forma. Já o Andrei e os amigos do GE que trouxe essa informação de que também está mantendo a forma no CT do Vasco da Gama, revelação aí do Clube da Colina, jogador que vem se destacando muito no Strasbourg, mais uma cria de São Januário aí, que o Vasco entrega para o mundo do futebol, que o Vasco produz. O Vasco é uma máquina de formar jogadores, e agora colocou esses 2 atletas aí no mundo, quer dizer, 2 atletas não, né, porque só o Andrei foi revelado pelo Vasco, mas o Bruno Guimarães é um grande vascaíno, e se Deus quiser um dia irá jogar no Vasco da Gama. No mais é isso, pessoal. O giro de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo para todo mundo no WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais aí que vocês tiverem acesso. Não esqueçam também de seguir o @canal do Pedrosa no Instagram, que por lá estamos atualizando diariamente vocês do noticiário do Vasco da Gama aí, com muita seriedade, credibilidade, informação. E no mais é isso, minha rapaziada. Forte abraço, tamo junto e saudações vascaínas.